todas as e fiquei assim super encantada realmente com os temas, porque por enquanto a gente só conhece os nossos, né? E aí eu fiquei encantada com os temas das colegas. São pessoas assim super gabaritadas, super preparadas, realmente psicólogas bem, sabem o que estão falando. E é isso, gente, é esse material que vocês vão ter em mãos daqui uns dias aí. Esse livro maravilhoso. Ele vem no momento certo, né? A gente tem que falar toda a live, né, Edna? No Nem momento fala. certo. Nem fala, né? Impressionante, né, Patrícia? Cada vez que a gente aborda um tema, ele tem tudo a ver com o que a gente está passando agora nessa pandemia, né? Luto, Sim. até o burnout, né? Enfim, todos os temas, ansiedade, todos eles têm a ver com o que a gente está vivendo. Então, gente, em breve, a gente vai estar com o livro em mãos. Depois que liberarem em geral aí, a gente vai estar fazendo um lançamento, um mega lançamento, na Livraria da Travessa do Barra Shop, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente vai fazer um movimento muito legal para você estar lá na noite de autógrafos. Nós estaremos todos os coautores, juntamente com o Cleiton, que é o dono da G Publicações, que é a editora maravilhosa que a gente está fazendo essa parceria. Eles são incríveis, o trabalho está muito legal. E todos nós estamos muito com a expectativa de que esse livro vai ajudar muitas pessoas a cuidar mesmo da saúde emocional. Edna, se apresente, por favor. Conta para todo mundo aqui o que você faz, onde você atende, conta tudo. Então, eu sou psicóloga Edna Morim, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Eu, neste momento, atendo em casa, né? Estou online, somente online. Estou numa experiência que antes eu tinha 2 vezes na semana, eu já tinha separado 2 vezes a semana para trabalhar online. Então, já tem uns 2 anos que eu atendo online. Eu já tenho a autorização do CFP para atender online. Então, isso não me pegou muito de surpresa, né? E fora isso, fora o online, eu atendia presencialmente no MEIA. Eu tenho meu consultório no MEIA e sou especializada em ansiedade, trabalho com ansiedade, trabalho também com orientação vocacional, eu sou pedagoga, né? Antes de ser psicóloga, eu era pedagoga, e acabei, eu realmente sou muito, me encanto com tudo que tem a ver com a psicologia e com o aprendizado, eu gosto muito da fusão das duas coisas. Legal, hein? Nem sabia que você tinha consultório no MEIA. Legal. E assim, a gente está, gente, na modalidade online, né? Oi? Lá pertinho da estação do MEIA. A gente está nessa modalidade online agora. Isso aí. Aí a gente teve que... Eu também atendi online, sempre atendi online. Mas aí agora, para mim, a única diferença foi a demanda, que aumentou. Aumentou muito interessante, né? E a inteligência emocional, ela vem justamente mostrar para a gente que a pessoa que tem inteligência emocional, ela está preparada para mudanças. E nós tivemos que provar, nós tivemos que exercitar a nossa inteligência emocional, né, Patrícia? Nesse momento. Sim. Né? Por quê? Porque aquele que é o mais forte, o inteligente, a inteligência emocional não vem da força, não vem do QI, mas vem da facilidade em se adaptar. Porque mesmo que nós não já estivéssemos mais ou menos acostumadas com online, não foi fácil. Até mesmo convencer alguns pacientes que não conseguiam, que tinham alguma dificuldade para ser atendidos no online. Para nós foi diferente, porque a experiência até na terapia em grupo, que eu tenho feito também, eu não fazia terapia em grupo online, foi uma experiência interessante para mim também. Né? E foi algo que eu descobri nesse momento. Então, a gente precisa ser... eu entendo, Patrícia, a inteligência emocional como algo elástico, sabe? A gente precisa ser flexível. Precisamos ser flexíveis, porque se nós não formos flexíveis diante das situações, isso é uma característica da inteligência emocional, nós vamos esgarçar.
é isso que eu costumo falar para os meus pacientes, sob tensão, nós perdemos a forma. É a questão que a gente sempre fala da resiliência, né? Mas explicando de uma forma mais simples para as pessoas, é justamente a característica da inteligência emocional, é você sofrer uma pressão e ali no meio da pressão você se reinventar e continuar da mesma forma. Não se desesperar, porque o desespero faz com que você acabe perdendo a forma e fica sem rumo. Não consegue encontrar uma solução para nada. E o inteligente emocional, ele tem uma facilidade de resolução de problemas. Né? Muitas vezes uma pessoa tem um QI altíssimo. A gente sabe que o QI, inclusive, é uma capacidade, né? Segundo as neurociências, é uma capacidade que nós nascemos com ela. Né? Então, se você tem uma inteligência avançada, você pode ter porque você herdou geneticamente do seu pai, da sua mãe, dos seus, né, hereditariamente. Porém, a inteligência emocional, ela pode ser exercitada. E aí, quando que ela pode ser exercitada? O melhor, o ideal, se você quer que seu filho tenha inteligência emocional, se você quer que já desde cedo treinar isso no seu filho, que seja desde a infância, sabe? Então, um lar funcional é um prato cheio para desenvolver inteligência emocional. Enquanto que o lar disfuncional, ele desenvolve todos os outros tipos de patologias, não é, Patrícia? É verdade. Um lar disfuncional, se a pessoa já tiver uma tendência, o que vai acontecer? A pessoa já nasce com uma tendência, com neuroticismo, né? Uma tendência lá à ansiedade. Então, se ela tem um lar disfuncional, onde ela não tem afeto, onde aquela criança não tem afeto, aquela criança não tem... ela é sempre criticada, ela está sempre tensa, querendo agradar, e tudo que ela faz para receber o amor daqueles pais, porque ela tem que fazer algo para receber o amor dos pais. E isso vai ser impresso na personalidade dessa criança. E aí o que acontece? Esse ambiente invalidante faz com que diversos tipos de transtornos aconteçam nessa infância. E são justamente esses transtornos, muitas vezes, que impedem o desenvolvimento da inteligência emocional. Quando nós quando nós nos conhecemos, quando nós temos consciência de quem somos, entendemos quem somos, já é um passo para iniciarmos esse caminho do desenvolvimento da inteligência emocional. Porque o psicólogo Daniel Goleman, ele é o pai desse termo aí, inteligência emocional. Né? Então, ele dividiu em 4 partes, né? E foi a partir daí que eu desenvolvi, baseado na minha experiência clínica. Eu peguei toda a ideia do Daniel Goleman, e aí eu fui desenvolvendo de acordo com a minha experiência clínica. E aí eu fui entendendo a respeito o início, que ele fala sobre autoconhecimento. Realmente, precisamos entrar nessa vereda do autoconhecimento, né? Os psicólogos, nós conhecemos muito bem isso, desenvolvemos muito bem isso nos nossos consultórios, né? Procuramos desenvolver isso, porque o autoconhecimento ele é muito importante, eu saber quem eu sou, entender como eu funciono. Não é só autoconhecimento, Patrícia, não é só entender os hobbies, não. Fala. Então, você está falando uma coisa que é muito legal e apropriada a gente falar aqui, que hoje muito se fala sobre esse tema. Tem muita gente que fala sobre esse tema, esse universo da inteligência emocional,
E principalmente, eu acho que é um dos assuntos mais falados no momento sobre autoconhecimento. Mas as pessoas, eu vejo muita gente falando isso num tom muito simplista. Não sei se você concorda comigo. Inclusive até inteligência emocional. E não é nada simplista, é muito mais profundo o autoconhecimento, e a própria teoria da inteligência emocional é muito mais profunda do que superficial, como muita gente tem ensinado, infelizmente. Eu preciso falar isso aqui nessa live. E a gente fala com autoridade, porque a gente sabe do que está falando. É muito mais profundo, gente, o autoconhecimento. Continua. É isso mesmo. Não é nada simplista, porque se autoconhecer, tem uma parte nossa que a gente, por exemplo, em orientação vocacional, eu trabalho com adolescentes e adultos, né? E você vai conhecendo seus hobbies, você conhece as áreas que você gosta e tal, mas não é só isso, sabe? Não é só saber quem é você, do que você gosta, do que você não gosta. É começar a entender como é que eu funciono. O que eu aprendi? Né? O que eu aprendi desde que nasci? Se eu vivo numa família disfuncional, onde todo mundo briga, eu preciso desaprender a brigar. Onde todo mundo se irrita com tudo, a inteligência emocional, a partir do momento que eu começo a me autoconhecer e enveredo por esse caminho aí, eu preciso entender assim, não, porque aqui todo mundo fala alto e todo mundo briga e briga por tudo. Peraí, mas isso não é inteligente. Porque eu saio, a família é a nossa primeira sociedade, né? Nosso primeiro meio social. Então eu saio da família e vou lá brigar com todo mundo. Ah, mas eu aprendi assim, eu sou assim, então vamos desaprender? Para desenvolver. A inteligência emocional, a gente precisa aprender também a ser humilde para desaprender. Peraí, mas eu sempre aprendi assim. Anota isso aí, gente. Anota isso. Anota isso que a Edna está falando, gente. Isso é muito profundo. Estou aplaudindo porque é profundo. Né? Desaprender faz parte do aprendizado. Precisamos desaprender. Por exemplo, eu até dou esse exemplo, que a gente não vai dar spoiler, né, Patrícia? Não, de jeito nenhum. Mas eu vou diferente, tá? Imagina que numa família, eu falo de uma forma bem simples no livro, gente, eu não uso muitas palavras rebuscadas, não, mas existe uma coisa que se chama epigenética, que eu não herdei, não foi herdado por herança genética, não. Eu herdei, sabe como? Porque minha avó fazia, porque o meu pai fazia, porque aprendeu com a minha avó, e eu estou aprendendo com o meu pai. Comportamento aprendido, né? Exatamente, a comer errado, por exemplo. Um exemplo bem simples, comer errado. Aí você diz assim, mas eu tenho problemas de pressão alta. Mas preste atenção, é genético, porque a minha família, todo mundo tem pressão alta. Aí quando a gente vai ver, não é genético, é epigenético, porque tem a ver com o quê? Com costumes, com forma de funcionar, com forma de viver, com cultura. E aí, quando essa cultura começa a nos paralisar, quando a gente vai para a vida, e a gente começa a viver, a gente começa a se comunicar e no trabalho, no casamento, com os filhos, e a gente vai ver que esse modo que a gente aprendeu não é um modo mais funcional. Então, eu preciso entender o quê? Peraí, eu aprendi assim, mas a partir de agora eu vou mudar. Então, eu preciso desaprender, esvaziar, para quê? Para colocar coisas novas. Ou seja, um exemplo disso, vou comer de uma forma, vou ter um hábito diferente, eu não preciso fazer dieta. Né? O que eu preciso é comer de uma forma mais funcional, alimentos que me nutrem. Né? Isso é só um exemplo pequeno daquilo que a epigenética mostra para a gente. Então, muitas vezes a gente se prende, Patrícia, em rótulos, em justificativas, que diz assim, eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, porque minha família sempre foi assim. Tá bom, querido. Se isso está sendo bom para você, se a sua vida está fluindo, ótimo, continue assim, porque você deve ter aprendido coisas maravilhosas.
né? Mas a gente, com a família e com os hábitos, aprendemos coisas que são disfuncionais também, e a nossa inteligência tem que fazer com que a gente entenda que, poxa, isso é disfuncional, isso está me prejudicando, isso não é bom para mim. Então, eu É aquela preciso pergunta, né? desaprender. Tá funcionando? Tá funcionando ou não tá funcionando? Olha, acho que você que está aqui Exatamente. na live assistindo, você tem que fazer uma avaliação, né? Até aqui. O que está funcionando na sua Uhum. vida? O que não está? Se está funcionando, é isso que você está falando, vai em frente. Mas se não está funcionando, acho que chegou a hora da gente mudar e usar a nossa inteligência para identificar e ajustar, não é verdade? É verdade, Patrícia. Então, assim, o autoconhecimento é a percepção de como nós somos hoje, né? E o entendimento de quais são as minhas aptidões, quais são os meus hobbies e o que me paralisa. O que me paralisa? O que na minha vida eu adquiri como hábito que me prejudica? Então, vamos lá. Eu vou é, me auto-identificar, fazer uma auto-identificação de tudo isso. Mas, como a Patrícia falou, isso não é tão simples assim. Porque tem crenças que estão arraigadas e que nem eu sei que eu funciono desse jeito. Eu não consigo ter percepção disso, sabe? Então, Exatamente. não fique se sentindo Edna, pensando assim, seguinte, diga. a Lúcia está falando aqui. Tem duas perguntas que depois eu vou te perguntar aqui, mas a Lúcia botou aqui no comentário. Autoanálise, né? Autoanálise é aquilo A que eu gente falei. usa. As pessoas, às vezes, a gente usa, mas as pessoas estão usando isso como uma maneira muito simplista. Isso que você falou. Tem Essa coisas pode que eu ser não simplista. percebo que eu tenho. E aí? Uhum. Será que, Porque mas eu não. eu faço autoanálise. Mas será que você está identificando? Exatamente. A autoanálise, ela vai só até a página 3. Tudo bem, não vou dizer que está a página 2, não, porque a gente consegue até ir longe na autoanálise, tá bom? Na autopercepção. Porém, tem coisas que eu não consigo perceber, gente. Então, muitas vezes, eu preciso, sim, de um profissional, psicólogo, que me ajude a ver certas coisas, que me ajude a perceber que eu funciono assim. Porque as pessoas dizem que eu sou assim, mas eu não consigo perceber, sabe? E aí você muitas vezes vai fazer assim, sabe aquelas técnicas do 1, 2, 3? Dá um pulinho e tenta e faz um rá, põe a mão na cintura e faz um rá e tenta. Agora sim, agora eu vou conseguir ser uma pessoa mais inteligente. Não vai conseguir. Por quê? Porque você está se esforçando, né, Patrícia? A gente, a gente se esforça, a gente. Olha, tem gente que paga curso caro, Patrícia, para obter inteligência emocional. Porém, você precisa entender que você precisa de uma ajuda profissional, tá? Para que você possa entender, para que a pessoa possa te analisar, porque aí a autoanálise já acabou. Aí já não funciona mais, não é só autoanálise, é alguém de fora, sabe, que tem uma escuta profissional, que tem uma percepção profissional, que já está acostumada, sabe, a lidar com isso, que possa te dar uns feedbacks e que possa te encaminhar com toda a tranquilidade, sem te julgar, que é o mais importante. Né? Sem te julgar, sem dizer para você que você está errado ou coisa parecida, não, mostrar assim, olha, sabe que você não percebe que você é assim? Você faz desse jeito, e quantas pessoas olham para a gente, né, Patrícia, e dizem assim, gente, eu nunca percebi que eu era assim, né? Exato. Então, esse autoconhecimento tem uma boa Ô, Edna, notícia. Edna, Diga. você está falando aí, né? Tem pessoas que investem dinheiro tão alto e às vezes elas vão parar no consultório com a gente e falam, eu não entendi por que não funcionou. E aí eu falo assim, né? Bom, você foi até um certo estágio. Por isso que foi algo É, temporário. Depois você voltou você a ter um foi até um comportamento disfuncional de novo. Porque tem exatamente, muita coisa perfeito. enraizada em você que esse autoconhecimento superficial você não vai alcançar. É isso. Então você vai precisar, sim, de um profissional, um psicólogo especializado. Ah, Isso. aqui, deixa eu ler um comentário aqui. A Lúcia, obrigada pela participação. Gente, participe, tá?
Lu, você falou assim, acho que Participe. todo mundo precisa de terapia na vida. Peraí, que Isso, eu tô lendo aqui. concordo, Lu, Vocês são concordo. essenciais mesmos. É verdade. Então, assim, É verdade. para a gente ajudar mais o pessoal a entender, Edna, simplificar, porque você está simplificando muito. Parabéns. Nossa, está maravilhoso. O que é a inteligência emocional na prática? Para a gente resumir para a pessoa entender, para todo mundo entender. Inteligência emocional na prática é você ser flexível. Olha, mas aí é que tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu gostaria de discorrer sobre os 4 passos do Daniel Goleman, tá? Então Olá. a gente pegou o autoconhecimento, mas esse autoconhecimento baseado na clínica, né? Na nossa clínica, na nossa experiência clínica. Então, a gente também tem, além disso, a regulação emocional, que ele chama de controle emocional. Aí é que tá. Aí é que o Daniel Goleman e eu, a gente modificou e a gente, assim, não se acertou, sabe? Nessa questão aí, porque ele acredita no controle. E nós, psicólogos, né, Patrícia? Nós não acreditamos muito no controle, nós acreditamos na regulação emocional. O controle Exato. emocional é algo que é muito pesado. Isso, na realidade, gente, vamos combinar, controle não existe. Eu sempre aviso, digo isso para os meus pacientes, pare de querer controlar tudo, porque é coisa do ansioso. O ansioso, ele quer controlar tudo. Aí a gente pega uma pandemia dessa, aí a gente fica em parafuso, porque a gente simplesmente perdeu o controle de tudo. A gente não sabe se vai voltar, Exato. a gente não sabe se tem segunda onda, terceira onda. Em nome de Jesus, não tem mais, acabou. Mas, em março, imagina, a cabeça de todo mundo. A gente imaginava que a gente ia passar tanto tempo assim em casa. Né? E o controle é algo que o ser humano gosta, nós precisamos disso, só que não é correto, isso psicologicamente falando, falar em controle, porque na realidade nós não controlamos nada. As emoções, elas precisam ser vividas e experimentadas, precisam ser vividas, ou seja, se eu estou com vontade de chorar, eu tenho que chorar. Só que o que eu não posso fazer é ficar chorando, porque eu tenho uma vida para viver. Tá entendendo? Então eu preciso jogar para fora o que eu estou sentindo e me respeitar. Eu não tenho que, de repente, eu estou com vontade de chorar, eu estou com raiva, eu estou com. Não, eu vou prender e vou fazer uma cara bonita para todo mundo e vou controlar as minhas Exato. emoções. Afinal, eu sou inteligente emocionalmente. Não é É não, o, sabe é o por que quê? é, é o que é o que Mas tem por sido quê? orientado. Você tem visto? É o que Exato, tem sido muito orientado de uma maneira muito equivocada. Por isso que é fundamental você estar muito. nessa live, gente. Verdade, né? Gente, veja, a regulação emocional é algo importantíssimo para a gente entender que as emoções, elas não podem ser levadas como um carro sem motorista. É como se fosse um carro sem motorista, que simplesmente eu vou ser levada pelas minhas emoções. Ninguém está dizendo, isso aí já é o descontrole total. Né? Ou seja, estou com vontade de chorar, eu choro, estou com vontade de gritar, eu grito, estou com raiva, eu vou explodir. Não, mas eu preciso entender que eu tenho que entender o que está se passando aqui dentro. Eu tenho que entender que eu estou triste, então qual é o motivo da minha tristeza? As emoções, elas têm um fator de autodefesa, é um mecanismo de autodefesa defesa do nosso corpo muito importante. Então, eu preciso entender que essa tristeza está me fazendo mudar. E que a raiva, por exemplo, pode me fazer me engajar em algo. Eu estou com raiva, vou com raiva nesse concurso público e eu vou passar. Então, as emoções, elas têm um ponto muito positivo. Se eu tenho medo, o medo é autoproteção. Agora, se o medo, ele não está, não há evidências que aquilo ali vai acontecer, ele está só na minha cabeça, aí eu preciso entender por que esse medo está ali. E eu preciso me perguntar, olha que importante, por isso a regulação.
A autorregulação é isso, é eu me questionar e eu sempre refletir a respeito do que eu estou pensando. Peraí, eu estou com medo de sair na rua porque eu acho que o vírus está lá atrás da minha porta. Eu estou achando que, de repente, vai ter um tiroteio na rua, e por isso que eu vi na televisão, e eu acho que eu vou morrer hoje, eu cismei que eu vou morrer hoje. Então, peraí, mas quais são as evidências que eu tenho que isso vai realmente acontecer? Então, o Daniel Goleman, ele fala sobre as emoções no controle, e nós dizemos... Regule suas emoções. Procure aceitar suas emoções e procure refletir sobre elas. Que pensamento que está produzindo elas? Diga. O André perguntou aqui, o que seria regular as emoções na prática? Regular as emoções é você, em primeiro lugar, olhar que você tem uma emoção e ela não é danosa, tá? Não olhar para ela como algo ruim, olhar para ela como, por que você está aí? Qual é? Aí, para regular, sabe uma palavrinha mágica que a Patrícia conhece muito bem? Evidências. Quais são as evidências que isso que eu estou pensando é verdadeiro? Então, como se regula as emoções? Indo no pensamento, refletindo sobre o pensamento que eu estou tendo. Com isso, eu começo a regular as minhas emoções, aquelas que são produzidas por pensamentos. Existem, sim, as emoções, elas também são produzidas por um estado do nosso corpo, que às vezes os hormônios estão em baixa, às vezes uma pandemia como essa faz com que realmente eu tenha medo, a gente sinta medo. Mas até um certo grau, é normal que eu aceite minha emoção e diga assim, gente, ninguém está bem. Quem é que está 100% bem nessa situação? Então, tem dias que você acorda mais alegrinho e tem dia, que droga, hoje eu não estou bem. Aceite que você não está bem e regule. E tente fazer alguma coisa para que você se sinta melhor. Isso é inteligência emocional. Você está sempre se regulando. Peraí, Edna, o que você precisa? Vamos nos alimentar melhor? Às vezes, gente, a gente não amanhece bem e uma boa alimentação já muda. Um exercício físico ajuda. Então, olhe para você e se ame. Pensa no que você pode fazer para se sentir melhor. Isso é regular a emoção. Então, regular a emoção é você perceber o que o seu corpo precisa. Isso ajuda também a regular aquele mal-estar, que muitas vezes é a serotonina que está baixa. Níveis de serotonina de manhã, que geralmente está baixa, faz com que você sinta uma angústia, uma tristeza, uma coisa estranha. Então, cuide do seu corpo e reflita sobre seus pensamentos. Que pensamentos são esses que estão vindo o tempo todo? Você já percebeu que você pode ter pensamentos automáticos, tipo, quero morrer, estou cansado, e você nem percebe que esses pensamentos vêm, eu sou feio, eu sou horrível, ninguém gosta de mim. Peraí, pega eles. Que pensamentos são esses que estão o tempo todo no teu dia e você não percebe, mas afeta suas emoções? Regular é isso. Regular é você ir atrás. Regular, como é que você faz com seu filho para regular ele? Você consegue controlar? Mas você consegue regular, né? Você vai lá, regula, menino, vem para cá, mais para cá. E começa a ver, observa. Só observar muitas vezes é o bastante. E aceitar muitas vezes, ele está quietinho, vou deixar ele aqui. Sabe? Então, muitas vezes, a própria aceitação já é uma regulação. Entendeu? Então, aí eu discordo. Aí, com o Daniel Goleman, a gente aí não se acertou muito bem, não, porque ele fala em controle e nós falamos em regulação, né? Mas tem também algo muito interessante que ele fala, que é a automotivação. E aí a automotivação, gente, é algo importantíssimo que toda pessoa que tem inteligência emocional tem que ter. Eu tenho pacientes assim que eu olho para eles e fico assim, gente, tem uma luz aí dentro, maravilhosa. Não está bem, a pessoa não está bem, mas tem uma coisa boa aí dentro, sabe? Que só precisa, depois que a gente começar a ajustar isso aí, nossa, ninguém te segura. Então, a automotivação é algo que vem de dentro, mas a gente precisa entender que nem sempre a gente está motivado. Por exemplo, você tem
você quer comprar um carro, aí você junta seu dinheirinho para comprar aquele carro, aí de repente você juntou dinheiro e dá para comprar 10 carros, aí você comprou 10 carros. Será que você vai ficar feliz 10 vezes, Patrícia? O que vocês acham, gente? Será que a gente fica feliz 10 vezes? Né? O nosso corpo tem algo que se chama psicoadaptação. Então, muitas vezes, a gente recebeu aquilo que a gente queria tanto, mas a gente se adaptou àquela bênção, àquela vitória, àquela conquista, a gente se adaptou. Então, eu preciso entender que eu tenho que estar grato, eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho, aquilo poxa, eu orei tanto, eu pedi tanto aquilo, e hoje eu tenho exatamente o que eu orei, mas hoje eu não sinto mais toda aquela alegria de quando eu recebi aquilo, de quando eu conquistei. Porque a gente se adaptou, gente. Então, a gente precisa entender também que até com as tristezas a gente se adapta. O corpo se psicoadapta, né? Então, por exemplo, se morre alguém hoje, a gente está hiper triste, porque aquela pessoa representa muito para a gente. Daqui a 6 meses, a pessoa continua representando muito para você, mas você não está tão triste quanto hoje. Porque você começa, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, a pessoa não perdeu o valor que tinha para você, mas você se psicoadaptou. Né? Então, a automotivação, ela precisa estar sempre dentro de nós com o quê? Com a gratidão. Eu preciso me lembrar das coisas que eu recebi. Eu preciso sentir esperança. A fé ajuda muito, né, Patrícia? Nessa automotivação. Ajuda. Como ajuda? Muito. E quem quer desenvolver inteligência emocional precisa ter esse brilho interno, que é essa automotivação. Se você não tem, e às vezes você não sabe por quê, procure a ajuda de um psicólogo para entender o porquê que eu não me alegro com nada. Por quê? Será que eu não vivi numa família disfuncional que reclamava de tudo, e eu me acostumei, eu tenho uma crença que nada tá bom? Pode ser que seja até simples assim, pode ser que seja alguma coisa mais pesada. Então, precisa se conhecer. Então, a gente volta no autoconhecimento, na autorregulação, automotivação. E o último que ele fala é empatia, Patrícia. A gente se colocar no lugar do outro. É habilidade social. Somos seres sociáveis. Ninguém consegue viver sem conviver com os outros. A inteligência emocional passa pelo relacionamento. Não tem jeito. A gente tem que conviver. Você pode ser introvertido, você pode ser caladinho, mas você precisa ser o quê? Gentil. Você precisa saber lidar com o outro. Entender que o outro muitas vezes pode ser cruel com você, mas se eu estou bem, quem tem inteligência emocional não se abala com o externo tanto. Claro, não estou dizendo que a gente não se abala. Todo mundo é aquilo do alto e baixo, né? Porém, sim, a gente precisa entender que a minha luz é interna. E que muitas vezes eu vou me relacionar com uma pessoa que às vezes vai me humilhar. Vai dizer algo que eu não gosto. Mas isso não vai tirar o meu brilho, porque está o pacote todo lá da inteligência emocional desde muito tempo. Eu já exercitei. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Eu sei os meus pontos fracos, eu sei os meus pontos fortes. Isso é importante que eu conheça. Eu sei me autorregular. Eu me amo, eu cuido de mim, eu cuido do meu emocional. Eu tenho uma automotivação, uma esperança que mesmo que a coisa não esteja dando certo, mas vai dar. Mas eu tenho certeza que agora não foi, mas amanhã vai. Sabe? E eu também preciso entender que o outro, muitas vezes, ele não tem isso. Ele não tem... Como é que você vai lidar agora só com as pessoas que são iguais a você? Não. Tem muita gente ferida aí. E as pessoas feridas, geralmente, elas ferem. Nem todas as pessoas feridas ferem. Mas muitas pessoas feridas ferem. Então, você pode se machucar com as pessoas. Então, aprenda a lidar com isso. Tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Isso é habilidade social que tem que estar presente na inteligência emocional. Ter habilidade social. Isso a gente aprende na clínica também. Sabe por quê?
A habilidade social é aprendida. Tem gente que nasce, né, Patrícia? Tem criança que desde pequenininha você percebe a habilidade social da criança ali. Ela fala com todo mundo, e todo mundo gosta dela e tal. Mas você pode aprender a ser hábil, sabe, socialmente. De repente, eu tenho uma dificuldade de... Muitas vezes eu não demonstro o que eu sou. Então, existe a comunicação verbal, a comunicação não verbal que você precisa aprender. Nós precisamos entender que é um conjunto. E que muitas vezes eu falo, oi, Patrícia, estou muito feliz de estar aqui. Né? Então, eu já mostrei que eu não estou feliz coisíssima nenhuma. Né? Ai, eu estou pensando isso aqui, sabe? Então, eu preciso que os meus pensamentos e o meu corpo e a minha linguagem, tudo isso seja por igual e de forma natural. Não, por isso que o controle é algo que não combina, porque o inteligente emocional ele faz isso naturalmente. Ele tem uma simplicidade dentro dele, sabe? E uma coisa, Edna, uma coisa que você falou aí do controle é importante me ver aqui na cabeça, eu vou falar, de tantas pessoas tentarem ter esse controle, elas esgotam. Tem muita gente esgotada, tem muita gente desenvolvendo questões até psíquicas, porque elas tentam ter esse controle, botar na rédea as emoções, que não tem como. É totalmente diferente. Gente, eu tô muito feliz do que você está falando aqui, porque, gente, ela está dando uma pincelada num tema tão abrangente sobre inteligência emocional que ela escreveu nesse livro que a gente está lançando. E é muito importante, você está dando uma aula de inteligência emocional e você está desconstruindo muita coisa aqui, tá? Eu aprendi muito, Patrícia, quando eu estava escrevendo e quando eu estava pensando a respeito disso, eu aprendi muito, porque eu entendi, você pode ver que essas coisas, elas não vivem umas sem as outras. Elas se entrelaçam. A partir do momento que eu tenho autoconhecimento, que eu faço meu autoconhecimento, eu consigo entender que muitas vezes algumas coisas que eu culpava no outro, né, são minhas, são questões minhas. E aí eu começo a me colocar no lugar do outro. Como ele teve paciência comigo? Poxa, como as pessoas estão ao redor me amam, eu achava que elas me julgavam, né? Eu tinha uma percepção errada das pessoas que estavam ao redor de mim. E quando também eu começo a fazer uma regulação emocional, quando eu começo a aprender a aceitar minhas emoções, eu começo também a me amar. E quando eu começo a me amar, esse brilho vem. Sabe aquele brilho interno? É justamente o quê? A automotivação. Gente, por mais que eu e Patrícia, a gente diga que isso não é tão simples, mas todo mundo consegue. Basta querer. É possível, né? Você começa por você. Vou precisar de ajuda. Procure ajuda, procure Patrícia. Sim. Nós temos várias psicólogas aqui que eu estou vendo, muito lindas aqui, ó. Priscila, Loiane, Serrano, né? Loiane então, é outra coautora. É a coautora, né? Que legal. Então, tem várias psicólogas que participam. Então, assim, procure ajuda profissional de pessoas que não te dão somente passos para você ser inteligente emocional, não. Que olham para você e que olham você especificamente. Não somos iguais. A gente não pode estar encaixado dentro de grupos. Sabe? Você, o grupo tal é assim, funciona desse jeito. Para ele ser inteligente emocional, ele precisa fazer isso. Grupo tal precisa ser assim, assado. Isso, gente, isso até vende, mas não funciona. Né, Patrícia? Não funciona. Verdade. Você vai ver, você fala assim, fulano, peraí, mas se você não fez direito, é porque você não conseguiu fazer, porque você não fez direito. Se você não conseguiu o resultado, é porque você não fez direito. E a pessoa fica com uma autofrustração muito grande. E quem está falando também nem está aplicando. Também não conseguiu. Você está entendendo, Ed? Nós, como profissionais da psicologia, eu acredito que você também, a gente primeiro, pelo menos eu tenho isso como no meu coração. Eu preciso fazer com que a psicologia ela seja aplicada em mim primeiro.
Eu preciso viver isso, eu preciso aplicar em Tudo. mim. Senão não tem sentido algum eu ensinar alguém uma ferramenta que não funciona nem em mim e eu fico aplicando isso nas pessoas, não vai funcionar. Porque não é assim. Como é que eu vou motivar as pessoas se eu não estou automotivada? Sabe? E isso é algo. Ah, mas você vai falar assim, Edna, mas você está bem todo dia você está. Não! Quem me conhece sabe que eu sou introvertida. Quem me conhece sabe que eu sou. Tem muita gente que está aí que me conhece. Eu sou introvertida, mas conversa comigo. Se você conversar comigo, você vai ver. Tem dias que pode ter dias que eu não estou assim, é, é, tão motivada assim. Mas a gratidão, eu sei que eu preciso dela. Gente, não é que eu sou grata porque eu sou uma pessoa boa, um ser de luz, que sou grata, não. É porque eu sei que eu preciso da gratidão. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, eu sou inteligente com QI, né? O bastante para entender que para eu ter inteligência emocional, eu preciso ser grata. Eu preciso olhar as coisas de uma forma que entenda assim, peraí, será que não sou eu? Eu preciso ter uma percepção de que, peraí, eu não estou bem hoje, tá? Mas o que, que eu posso fazer para melhorar? Isso é amor próprio, Patrícia. Isso é se amar. Quando a gente faz isso, a gente não culpa mais os outros. A gente começa a olhar, sou eu, peraí, como é que eu posso fazer para ser uma nova versão, uma melhor versão? Eu paro de culpar os outros. Ah, porque eu sou assim que meu pai era assim. Eu sou assim porque fulano era assim. Não, eu sou assim, mas eu posso mudar porque meu pai não teve culpa, não. Meu pai era assim que ele aprendeu assim. Até mesmo o perdão a gente desenvolve. Olha que o Daniel Goleman não falou de perdão. Se bem que tá junto, né? Mas o perdão está aí dentro, porque eu compreendo. Quantas vezes eu posso achar minha mãe era uma mulher triste, era uma mulher magoada, era uma mulher amarga, e por isso eu sou assim. Não, querido. Você pode não ter culpa do que do que aconteceu com você, mas você é totalmente responsável por quem você vai se tornar. Não é agora você é adulto, agora você é dono da sua psique. Você é dono das suas emoções e você pode muito bem agora entender, eu posso melhorar. Então eu vou ser grato, eu vou ser automotivado. Peraí, quem sabe a fé não me ajuda nisso? A fé ajuda muito. Pode ter certeza, né, Patrícia? Isso eu garanto para você. A fé é uma ferramenta maravilhosa, mas não é só a fé. Mas eu preciso de outras coisas. Quantas vezes a gente olha pessoas que são religiosas, que a gente trabalha com todas as religiões, a gente respeita todas elas, né, Patrícia? Então, quantas vezes a pessoa segue direitinho, mas tem mais coisa aí. Eu preciso olhar tudo num contexto, sabe? Onde a fé vai me ajudar, mas eu tenho outras coisas para ver. Eu tenho uma questão do autoconhecimento, eu tenho uma questão de entender essas emoções aí que estão desreguladas, eu tenho a questão de cuidar de mim, de me amar ao ponto de perguntar para mim mesmo, Patrícia, o que você está precisando? Você mesmo perguntar. Eu falo para meus pacientes, converse com você. Você precisa... Acorda e diga, pergunte para você mesmo, como você está, do que você precisa. Está precisando de exercício físico, hein? Precisa ler um pouquinho mais. Precisa exercer. Diálogo interno, né? Diálogo interno. Porque o diálogo interno, ele existe desde que a gente nasce. Só que a gente fala o tempo todo com a gente, tem gente que diz assim, não, falar consigo mesmo é coisa de doido. Não é não. A gente fala com a gente mesmo. Ainda tem esse estigma. A gente fala com a gente mesmo e a gente não percebe. A gente diz assim, você foi burra, sua idiota. A gente fala com a gente mesmo, sabe? Nossa, você não devia ter falado aquilo. Então, para se julgar, existe uma vozinha interna que é sua mesmo, que você conversa com você o tempo todo. Só que
Que tal experimentar, usar essa conversa interna para dizer assim, pô, tu foi muito bem, parabéns para você. Você pode melhorar? Pode, mas você realmente, olha, eu tenho orgulho de você, Edna. Eu tenho orgulho. É você mesmo falando com você mesmo, querido. Sabe? Porque a gente precisa tem um direito assertivo, né? Que é o número 1, que eu trabalho com meus pacientes, que eu tenho que ser respeitado e eu não me lembro mais, não me lembro direito, mas é respeito e dignidade. Aí o paciente fala, é isso mesmo, respeito e dignidade. Mas você se respeita e tem dignidade por si mesmo. Você precisa Perfeito. entender, eu preciso ter um diálogo interno digno para mim mesmo. Eu preciso me respeitar. Olha, você não devia ter feito isso. Puxa, mas você... Quantas vezes? Ah, você é feio. Você é burro. E às vezes, olha como você muitas vezes precisa de ajuda. Às vezes esse diálogo foi dito a você e você só reproduz para você esse tempo todo. Sabia? É verdade. Sua vida inteira você ouviu isso e está reproduzindo um diálogo que nem é seu. Foi alguém que disse isso para você e você diz, ai, como você é feia, você nunca vai ser ninguém, sabe? Então, a inteligência emocional faz com que a gente perceba assim, peraí, o que eu digo para mim? Qual a conversa interna que eu tenho comigo mesmo? É isso, Perfeito. Patrícia, eu acho que eu falei muito. Ó, Vamos lá, as perguntas. nosso tempo está acabando, gente. Quem pegou essa Oh, live meu do Deus. meio, ou chegou agora, tem gente entrando, essa live vai ficar salva no meu perfil. Depois eu vou passar para você, Edna, para você Nasce a baixar e botar no palmeira. seu. Você tem que assistir essa live do início ao fim, porque tem sido uma aula que a Edna está compartilhando aqui, a visão dela sobre a inteligência emocional, de tudo que a gente, né, pegando a bagagem dela da área clínica. E ela escreveu muita coisa boa no texto, né, no capítulo dela sobre inteligência emocional, no livro Manual da Saúde Emocional. E Edna, Nossa, o que tempo é curto prazer. para tanta coisa. É. Foi maravilhoso, incrível. Que Aí não, live! a gente não tem como esgotar o assunto, né? O assunto é Não tem. muito denso, né? Mas eu acho que, de alguma forma, você deixou duas perguntas, né? Então, Deixa eu ver uma se eu. você já respondeu. Uma você já respondeu como desenvolver inteligência emocional. Teve uma minha seguidora, rapidamente, tá? Que a gente tem 4 minutos. Ela perguntou Sim. assim, Edna, como o passado afeta diretamente e como se livrar dos resíduos do mesmo? Eu copiei só a pergunta exatamente como estava lá. Eu acho que você respondeu também. Mas se você quiser Isso, falar. mas assim, trazendo de uma forma simples, como o passado afeta diretamente. A gente comentou a respeito disso, que muitas vezes a gente reproduz uma cultura que a gente sempre viveu e a gente acha que aquilo não pode ser modificado. A notícia boa é que pode. Agora, vou responder isso aí agora de uma outra forma. O passado não tem que te afetar. Senão, você não vive o teu presente, pelo amor de Deus. Você não pode viver o passado. Sabe? Porque o passado não é para ser vivido. O passado já passou, já foi vida vivida. Então, entenda que é o seu presente que precisa, sabe, acontecer agora. Então, o passado, ele serve como autorresponsabilidade. Espera aí, o que eu fiz e que eu não quero fazer novamente? Ok, olhei para o passado, mas eu não posso me prostrar no passado e ficar olhando para ele, porque eu não ganho nada com isso. Eu tenho coisas para fazer no meu presente, sabe por quê? Porque o meu futuro está aí e ele tem que acontecer. Senão ele vira passado como dias e dias que eu não fiz nada, só pensando no passado. Olha isso. É como se fosse uma esteira, né? Eu fico só o dia É inteiro verdade. pensando no passado e aquele dia vira o quê? Nada. Eu passei o Nada. dia inteiro, sabe? Então, se você quer olhar e reviver o seu passado, tem tanta coisa boa no seu passado, legal. Mas aquilo que é ruim, não fica ruminando, porque você não ganha nada com isso. Ele não pode ser tocado, o seu passado. Ele não pode ser mudado. Então, para que olhar, ficar ruminando sobre o que não pode ser mudado? O que pode ser mudado é o hoje.
Hoje eu tenho muita... O meu futuro, tanta coisa, sabe? Eu posso fazer diferente. Então, esse passado, ele precisa ser ressignificado. A gente precisa ressignificar, trazer novos significados. Espera aí, meu pai sempre foi assim, assado. Espera aí. Como meu pai era? O que ele recebeu? Será que ele não reproduziu aquilo que ele recebeu? Ele reproduziu comigo, tá bom. Eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou reproduzir. Porque é por isso que as nossas famílias são tão disfuncionais nessa sociedade. Não, porque a gente tem tentado, né? Porém, não é difícil uma família ser disfuncional, sabe? É só a gente começar a querer fazer a mesma coisa de errado. Ah, porque eu recebi assim, então eu vou fazer a mesma coisa com meu filho. Aprenda a fazer diferente, desaprenda. Aí, a inteligência emocional. Desaprenda aquilo que você sempre soube que era assim, que era batendo, que você educava. Então, agora você vai aprender a conversar. Você vai desaprender a violência e você vai aprender a conversa, o se colocar no lugar. Olha a empatia aí. Olha aí a motivação, a automotivação para educar seu filho, para que ele seja inteligente emocional como você. Tá acabando. Edna, nosso tempo está acabando. Gente, eu quero agradecer. Essa live você está falando de valorizar o presente? Gente, valorize o presente, que hoje é uma dádiva, é um presente. E essa live é um presente meu e da Edna. Mais da Edna. Nossa, ela compartilhou. Eu estou aprendendo, Edna, com você. Muito legal. Foi muito legal. Gente, tem muito mais. Isso é só um capítulo. Imagina o restante. É só um capítulo. Eu quero agradecer, gente. Vocês que assistiram. Podem assistir depois. Manda para as pessoas, né, Edna? Edna, muito obrigado. Me sinto honrada de ter você aqui. Nossa, eu fiquei muito à vontade contigo, hein? Eu sei. Eu não tenho Eu tenho certeza e eu creio muito. Eu vou fazer mais, hein? Gostei. Vamos fazer, amei. Eu tenho certeza, Edna, que tudo aquilo que você trouxe, né, da sua visão, que você escreveu no capítulo, a gente somou muito na vida de quem está aqui. Gente, receba essa live com muito carinho, aplique na vida de vocês. Está acabando. Tem que pedir Instagram para botar 2 horas de live. É verdade. Mas vocês podem deixar as dúvidas que vocês quiserem, ou no meu Instagram, @psicóloga Edna Amorim, Edna com I, ou no Instagram da Patrícia. E a gente responde, eu respondo com toda a boa vontade. Com certeza a gente vai esclarecer todas as dúvidas, né, no que depender da gente, com certeza. Né, Patrícia? Com certeza, estamos à disposição, viu, gente? Essa live é para isso, esse livro é para isso, para ajudar você a cuidar mais da sua saúde emocional. Um beijo, beijo, beijo. E é isso. Até a próxima, gente, que vai cair. Um beijo, gente. Até. Tchau, tchau, gente.